Faço uma excepcional noite. Esse assunto aqui faz eu tremer para falar. Como treinar seu filho na geração mais caótica de todas. Por que é a mais caótica de todas? Porque toda geração, o pai ensinava a sua profissão para o filho seguia isso, sim ou não? Lembra isso aí? Já ouviu falar disso no passado? Os sobrenomes, inclusive, eram definidos pela profissão. Eu tive uma chefe na Brasil Telecom, que ela tinha um sobrenome que significava jardineiro, em alemão. E as profissões, não sei se você já viu também na palavra, algumas referências sobre Jesus chamando ele pela profissão. Você vai ver na televisão, quando alguém faz referência a uma outra pessoa, fala o médico, o fulano, né? A profissão era muito arraigada à identidade da pessoa, e isso era transmitido de pais para filhos. Só que no passado não tinha um negócio chamado tecnologia. E a tecnologia, ela começou a explodir, né? A vir com máquina a vapor, elétrica, depois eletrônica. Nós estamos falando hoje de robótica. E o robô olha para nós hoje achando que nós somos ciborgues. Eu não sei se você sabe, nós somos ciborgues atrasados na cabeça dos robôs. Por que nós somos ciborgues? Porque nós temos um negócio chamado celular e a gente não vive sem ele. Você dá conta de viver sem seu celular hoje? Então você já é um ciborgue, só que você está precisando de jogar esse trem dentro da sua cabeça. Vai acontecer em pouco tempo. Aí você vai ver o que é o maior caos de todos os tempos. Alguns vão ver uma grande vantagem em jogar isso para dentro da cabeça, né, para ganhar certas vantagens, mas vai acabar com todo o relacionamento que o homem tem, né, que as pessoas têm uns com os outros. Por que essa geração é caótica? Se eu não acreditasse na Bíblia, a Bíblia não fosse um fato, a gente ia falar que está caótico do mesmo jeito. Mas entendendo um pouco de Bíblia, entendendo os sinais dos tempos, esse tempo foi programado para isso. Se foi programado, o que eu tenho que fazer, Adalberto? Eu preciso fazer o seguinte: eu preciso ler a programação desse tempo, entender que temporalidade é essa e defender minha casa. Pablo, você podia fazer algo para defender todo mundo. Existe uma legalidade, né, num governante de uma família, que aquilo é só ele tem que fazer. Vocês vão anotar que o ensino, ele nunca vai vir da escola. O ensino sempre vai vir de casa, ou através de uma ação ou de uma omissão. A escolarização vai vir da escola. Dificilmente um pai vai escolarizar um filho hoje, que ele não tem tempo. O capitalismo voraz fez com que você não tivesse tempo com a sua família, com a justificativa de arrumar recurso para dar uma vida boa para ele. Ele só precisava da sua atenção na formação básica dele. Se as pessoas soubessem que não existe o tal de criar filhos, mas treinar filhos, nunca mais você ia tratar seus filhos como gado. Criar, todo mundo gosta de usar essa expressão. O problema dessa expressão é que criar é criar uma cerca igual de gado, dar ração, pagar a escola e colocar essa criança num circuito. Esse circuito é a cerca, não passe daqui. São limites aqui, aqui, aqui e aqui. Não ultrapasse isso. As minhas crenças é a cerca, são parte da cerca. A nossa capacidade financeira como família é uma cerca. A nossa capacidade cultural é outra cerca. O afeto que você dá, tudo que você faz com seu filho, ao invés de treinar ele para ele ser multi-habilidade, multitalento, você está cercando seu filho. E aí quando você, ao invés de ensinar os princípios, você ensina desde pequeno para ele as regras. Se você investisse uns 2 ou 3 anos da sua vida inteira para ensinar seu filho sobre princípio, nunca mais você ia perder seu tempo cobrando nenhuma regra dele. Porque a regra é um sistema, isso aqui é do latim, essa expressão lex, que significa lei, é um negócio que a gente cria quando alguém quebra o princípio. E aqui eu estou te mostrando algo que vários de vocês foram criados e estão cometendo esse mesmo erro, que é criar seus filhos. Nós vamos treinar. Qual a diferença de treino? Mesmo sendo dono de escola, eu tenho que te contar isso. Na escola nós temos professores. Nós não temos treinadores. Vou te explicar o que eu treino. Vocês vão falar com a boca para nunca mais esquecer. A diferença de treinador e professor. Professor dá aula, treinador treina a mente da pessoa. Na escola a gente está falando com 10 crianças ao mesmo tempo, 15 crianças ao mesmo tempo. E quando eu estou falando com pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo treinar a mente individualmente. Você consegue como pai.
Eu jamais vou mentir para você para vender uma matrícula de escola, e nem uma escola minha. Não vou fazer isso. Essa responsabilidade é 100% de quem gerou essa pessoa ou quem ficou responsável no lugar. Treinar, fala com a boca assim, ó, treino é individual, personalíssimo. Por que a maioria dos pais ficam frustrados, os que têm 3, 4, 5 filhos, e falam, mas eu dei a mesma criação, por que um não funcionou? Porque você deu a criação, você só cercou e jogou esses bezerros lá dentro da cerca. Já te falei, a sua cerca emocional, sua cerca espiritual, sua cerca financeira, sua cerca cultural, tudo que está cercando em volta. Não sei se você sabe, mas se você não avançar na vida, na sua capacidade financeira, você limita seu filho. Ah, então você está falando que quem não tem dinheiro é limitado? Claro que eu estou falando. Ele pode comprar menos experiência com o que você proporcionou para ele. E tem gente que eu falo assim, vamos, bora crescer. Não, eu não posso crescer, e os meus filhos? Vai chegar um dia que você vai estar sentado e seus filhos vão falar, eu ouvi outra pessoa e rompi por isso, e o senhor está aí até hoje com medo. Seu filho vai te falar isso. E é natural que seus filhos sejam mais prósperos que você, mas não tão distante assim, porque mostra e te denuncia que você não fez o papel corretamente. Outra coisa é muito bom, alguns pais falarem, o sucesso do meu filho depende de mim. E por que o outro não funciona então? Tem grande parte da própria pessoa, certo? Mas eu quero que essa noite nós iniciemos o nosso encontro, lembrando da diferença de criar e treinar. No conceito brasileiro, no conceito cultural do nosso povo, criar é lembrar de criar gado. Faz uma cerca e dá alimentação, dá um lugarzinho de dormir e dá essas coisas. É isso que as pessoas têm feito. Por que a sociedade está em crise? Porque nós estamos criando pessoas dentro de casa. O criar não tem sensibilidade. O criar tem só o sistema de defesa. Ninguém pode te matar. Eu vou te proteger para ninguém te matar. Faz bem, isso é ótimo. Só que aí existe uma coisa muito simples. Cadê os princípios? Cadê o treino? Cadê você identificando sinais no seu filho ali de desvio de caráter, que é normal na criança? Por exemplo, você que cria, seu filho começa a mostrar a capacidade dele de invenção, você chama de mentira. E na verdade ele só precisava de ajuda e de canalização. Mas um treinador sabe, um criador não sabe não. Criador de menino, ele fala, você é mentiroso desde pequeno. E o menino está com a capacidade inventiva, a cena aberta, você vai e reprime, ele fecha. E guarda um bloqueio lá dentro, ele vai usar isso depois, vai sacar. Todo vilão da vida real ou de Hollywood, ele tem uma infância um pouquinho destruidora. E vocês vão escrever aí na internet, você nunca vai julgar um adulto sem descobrir a criança que ela foi. Quem vai escrever? Tem alguém que veio com caderno? O perfil aqui não é de aluno meu, não, é de gente que veio ouvir de como resolver o problema em casa, né? Faz um favor, só não usa o celular para isso, que esse celular vai fazer você entrar em outras mensagens, você vai perder a energia. Quem está anotando vai anotar assim, ó. Nunca julgaram um adulto sem descobrir a criança que ela foi. É muito fácil na internet eu colocar um vídeo e aparecer 1000 julgadores, sim ou não? Ninguém sabe nem um pedaço da conversa, nem a motivação, nem o que aconteceu, nem o final, e nem a lógica do negócio, mas todo mundo está pronto a julgar. O que a gente precisa fazer? Para julgar um adulto, eu preciso descobrir o que aconteceu com ele. Pablo, você é jurista aí, você acha que até com o Código Penal, até isso deveria ser levado em conta. E a gente precisava melhorar um pouquinho a lei para entender isso. A motivação da pessoa é preponderante no processo penal. O que motivou? Tanto é que se for por motivo fútil, tem um agrave, né? Tem um agravante na pena e aumenta a pena. Se a pessoa executa algo que é ilegal, né? Que é crime, e não tem motivo para aquilo, se for fútil, ainda fica mais penoso ainda a condenação dela. Agora, mas o que é o gatilho disso? A gente poderia muito bem entender isso. Vou te falar por quê. Porque toda a resposta que o ser humano está dando hoje na fase adulta foi aquilo que foi instalado dentro dela quando ela era criança. Na hora que eu vou fazer o desbloqueio, quase 90% de todos os desbloqueios emocionais que a pessoa tem está entre os 8 e 10 anos de idade. A fase mais incrível para bloquear um cérebro. Até os 7 é uma formação básica, cognitiva. E é a fase que vocês, pais, investiram muito pouco nos seus filhos. Um dia, tendo um mentor, que é o Daniel Goleman, tive com ele pessoalmente, aprendi algo com ele, e eu vou replicar isso o resto da minha vida, que é a maior sabedoria que eu vejo sobre temporalidade no treinamento de filho. Eu vi ele fazendo isso aqui, eu mudei de vida nesse dia.
Quando eu encontrei ele aqui em São Paulo, ele é um PhD de Harvard, segui, minha mente foi transformada ouvindo o Daniel Goleman e seguindo e estando com ele. Ele mostrou algo da vida dele, que eu vou sempre falar isso aqui para alguém que nunca me viu falando de treinamento de filho. Isso aqui é o plano cartesiano, isso aqui é a quantidade, isso aqui é o tempo. Seu filho nasce aqui no zero, né? Ele vai ter o crescimento dele na vida. Você não tem que acompanhar seu filho no crescimento dele. Você tem que aprender a fazer um X. Vai chegar um dia que você vai ter que desconectar do seu filho. É a sua primeira desconexão e ele ainda vai estar debaixo da sua governança na sua casa. Mas essa daí para frente nunca mais vai ter volta. Eu espero que nesse dia você tenha ensinado tudo para ele, tenha ajustado, treinado o psique dele, treinado as emoções dele, o amor próprio, a identidade, o propósito. Nesse dia, quando vocês se encontrarem, dê tchau pela última vez para o seu filho. Nunca mais ele vai voltar. Tem outra coisa, ele nunca mais vai te ouvir. Ah não, mas eu tenho uns meninos bonzinhos em casa. Não, às vezes eles parecem bonzinhos. Na psicologia, um adolescente, ele não quer mais ouvir os pais, ele quer confrontar o pai para buscar a liberdade dele. Eu não sei se você sabe, o item número 1 de todas as almas é liberdade. Coloque aí, a busca número 1 de uma alma, liberdade. Por que seu filho vive revoltado com as decisões que você toma? Porque você está tirando a liberdade dele. Pablo, e aí, você é igual esses psicólogos malucos de hoje, que tudo tem que ser livre? Negativo. Você já nasce num regime, que é a cultura que o seu pai estabeleceu dentro de casa, e a briga é você tomar esse bastão para você prosperar até você ir embora e formar sua família. E aí certas coisas que eu falo, algumas pessoas ficam muito chateadas, porque não é todo mundo que consegue entender, e está tudo bem para mim, eu não entendia também, até ficava muito chateado quando eu ouvia gente madura falando isso. Quando você entender que existem as 3 famílias, a dos seus pais, a sua que você está edificando com o seu cônjuge, a dos seus filhos, que são famílias que são treinadas dentro da sua casa, o que você vai fazer? Você vai se resolver com os seus pais, vai dar tudo que você tem para o seu cônjuge, para esse negócio funcionar até depois do fim, e vai treinar essas crianças aí dentro, para eles virarem famílias mais fortes que nações. Eu tenho 4 filhos, a Isabela, o Miguel, o Benjamin e o Lorenzo. Não tem um dia que eu não faça essa pergunta para os 4, é um treinamento constante, que eu faço questão de não falhar um único dia. Se eu não fiz essa pergunta nesse dia, foi porque eu não encontrei eles. Pode acontecer. Às vezes eu estou viajando, inclusive vou para a China agora, vou ficar alguns dias longe, mas se eu pegar o telefone, conversa vai, eu faço a pergunta. Olha a pergunta. Eu vejo a Isabelinha chegando, aquela graça de 2 anos de idade, eu faço a pergunta para ela todo dia. Você vai ter quantos filhos, Isabela? Ela faz um charme, olha para mim e fala, 6. Aí eu falo, não fica me iludindo não, que eu estou acreditando. Ela ri. O Miguel já vem querendo pôr o terror, o Miguel tem 4. Ele fala, 9. E aí nós estamos firmes no 9. O Lorenzo falou que só precisa de 5, já entendeu o jogo. E o Beijo falou que vai ter 5. Por que você faz isso? Porque essa geração foi enganada e vocês morrem de medo de ter filhos. Porque nessa geração ela é muito perigosa, sim ou não? Está muito perigosa. Como é que eu vou pôr no mundo tão perigoso, vou pôr uma pessoa, né? É porque é o seguinte, o mundo está tão perigoso e tão desgovernado porque pessoas boas como você pararam de se reproduzir. Eu não sei se você entende, o problema que te faz ter medo de colocar as crianças aqui na terra foi você que gerou. Sua avó não tinha medo, sua bisavó não tinha medo, mas você tem. Por quê? Porque isso faz parte de um treinamento cultural. Para quê? Vamos ter menos filhos. Alguém falou por aí, em alguns grandes órgãos governamentais, que nós precisamos diminuir a quantidade de pessoas da terra. Você já ouviu isso, sim ou não? Engraçado, quem criou a terra mandou foi encher e multiplicar. Mas quem odeia Deus manda um recado contrário. Não dá para entender isso? Eu não sei se você pega só com o mínimo de inteligência que você tem na sua cabeça. Ai, Pablo, eu não sou tão inteligente igual você. Eu estudei na escola pública. A maioria de vocês estuda na escola particular. A inteligência não vem da escola. 50% dela é genética, 40% dela é atividade intencional e 10% é circunstância. Talvez você veio de uma família que estava com um problema de inteligência. Mas mesmo assim, dava para você dar uma recuperada nas suas atividades intencionais, no seu treino. Ah, mas meu pai não investiu em mim. Você tem quantos anos? 40. Você nem tem pai, irmão. Você tem um parente. Aprende isso. Vocês vieram ouvir, foi o que mesmo? Negócio de criação de filho, né?
Quando alguém que está com um pingo de sabedoria quer transmitir isso, você foi criado, você tem até dor de cabeça de ouvir as coisas que eu estou te falando. Você que é homem, por exemplo, vira homem de verdade, assume a sua esposa como mulher e dá uma aposentadoria para sua mãe, filho. Um homem de verdade não volta na casa da mãe nunca. Deu um problema em casa, ele quer voltar na casa da mãe. Você é só um bichinho que foi criado indefeso. Você tem que assumir a sua masculinidade e falar assim, daqui para frente é eu e essa mulher e vamos embora. Aí tem um tanto de gente discutindo, não vou tocar nos assuntos aqui, porque essa é a geração caótica. Marcelo, nós vamos mudar ela? Não tem como mudar essa geração. Então para que nós estamos aqui? Mas tem como salvar a nossa casa. Eu quero que você entenda isso. Tem como você ajudar pessoas que estão agora querendo destruir a família a segurar dela, mas a geração não vai mudar, ela está plantada por causa desse tempo. A palavra é muito simples, ela fala, no final dos tempos o amor iria se esfriar. Não está esfriando? O amor está se esfriando. Por que ele está esfriando? Porque as pessoas não entendem que Deus é amor, não se sentem amadas e não conseguem transbordar aquilo que não tem. Como é que faz para alguém transbordar o que tem? Tem que encher disso. O transbordo é natural. É igual um rio, você enche o rio, se ele ficar mais alto do que a foz, vai vazar no outro rio. O rio parou de vazar no outro, entendi, está sem água. O amor é a água, é a fluidez. Então, isso aqui pode salvar a sua casa e algumas gerações depois da sua. Essa é a linha de idade do seu filho. Seu filho nasce, você não tem paciência com ele porque ele não dorme nos primeiros dias. No primeiro ano, ele gasta muita energia porque ele não dá conta de andar. Depois ele dá conta de andar, ele tem que fazer você andar atrás dele, você também não gosta. Depois ele começa a perguntar por quê, você não sabe responder. Usa o Google, mas responda. Tem 3 fases do porquê. A criança não fala, você fica enchendo o saco dela. Ela não fala nada, aí você fala filho. O filho da Judite aqui, da vizinha, fala. Por que você não fala? Fala filho, fala. Aí o menino fica louco, tipo, o filho dela fala, então eu tenho que falar. Aí ele começa a falar. Depois ele começa a fazer pergunta, você fala, cala a boca! Aí ele fica magoado, bloqueia, fecha o coração, não pergunta mais nada. Aí você sai com ele num restaurante, você vai num culto, na missa. Vai filho, fala alguma coisa. Não vou falar nada, você tem problema mental. Antes eu não falava, você enchia o saco. Eu comecei a falar, você mandou calar a boca. Agora eu calei a boca, você quer que eu fale? Acabou. O vínculo de confiança entre vocês, seu relacionamento está perto de zero. Essa é a sua capacidade de criação de filho. Porque se você fosse um treinador, você ia treinar bom senso. Estou lá tomando café da manhã e almoçando com os meus filhos. Eu lembro de ter discutido isso mais de 10 vezes na mesa até hoje. Não, menos de 10, chegou mais não. Aí um começa a falar loucura e eu falo, cadê o bom senso? Lembra o que é bom senso? Aí um já responde assim, comendo alguma coisa, fala assim, bom sensor. Significa sensores emocionais. Explica para aí, o que é? Você sabe? Então vai você, beijo. Bom senso são detectores de ambiente onde a gente detecta as pessoas, isso e aquilo. Eu gosto demais de ficar treinando eles, o tempo inteiro. Eu ouço uma loucura deles, eu não sei responder tudo. Vamos pegar o Google? Vamos. Tudo, eu descubro um monte de coisa junto com eles. E me divirto com isso. Mas é interessante você ensinar bom senso para o seu filho, porque às vezes você pensa, ele é desse jeito mesmo. Não, eu sei que não é um treinador, você é um criador de gado. Seu filho precisa de você. Aqui, ano 0, 1, 5, vou pôr o 7 aqui porque é muito importante. 10, 15 e 20, 30. Vamos lá. Seu filho está com 0, acabou de nascer, o dia 1 dele. Tem gente que não fica, eu vou pôr outra cor aqui, para vocês lembrarem disso para sempre. Seu filho, você é o verde, tá? Olha você aqui, Não cuida, aí não dá mais atenção, aí não dá atenção, aí depois você faz seu rolê todinho, aí você quer dar atenção para ele, você vai sempre ficar distante dele porque ele foi embora, ele não quer saber de você mais. E aí depois começa a maior guerra do mundo, porque você quer a atenção do seu filho, e seu filho não vai te dar atenção, porque você errou no treino. Essa aqui é o que um monte de gente faz. Aí chega uma hora, não filho, eu quero estar perto. Mas as nossas conversas não batem. A senhora é careta. O senhor é retrosão, o senhor é esquisito. Olha as coisas que o senhor fala. O menino é nativo digital. Você que é pai é migrado digital. Ou antidigital. Vocês não têm mais conversa, acabou. A criança está num outro nível de linguagem. Você está falando igual seu avô ainda. Vocês não têm diálogo.
Aí que está o segredo, tem que ser assim, ó. Essa linha azul aqui, ó. Seu filho está aqui, o máximo que você puder dar de atenção para ele é no começo. E você vai fazer isso aqui, ó. Felizes são aqueles que dão conta de fazer isso aqui. Felizes são as gerações daqueles que seus treinadores fizeram isso aqui. Esse é o gráfico, olha aqui. Quando chega aqui nos 15, 16, não sei o quê, você termina, você faz um X aqui, ó. Quem entende um pouquinho de gráfico sabe o que eu estou falando. O X de um gráfico é um momento, um encontro de resultado que não tem mais inclinação de volta. É ir embora, vai embora. Você gasta muito tempo no começo. O dia que você cruzar aqui, você fez tudo o que você tinha que fazer. É como se você estivesse enviando seu filho para ele dar certo na vida. Esse negócio, quando eu ouvi da boca, presencialmente com o Daniel Goleman, ele contando a história dele com os filhos, isso mexeu tanto comigo que eu falei, eu vou sair da Brasil Telecom. Eu era executivo lá. E por outros motivos eu quis sair também, mas uma das coisas que mexeu muito comigo foi entender que eu era um cara lunático, do tanto que eu trabalhava, eu era workaholic, eu já fiquei acordado dentro da companhia lá, sem sair, 4 dias seguidos. E tudo era aquele negócio. E aí estava próximo do meu filho nascer, eu fiquei 8 anos e meio, tomei uma decisão, dia 13 de julho de 2013 eu saí, acabou de fazer 10 anos que eu saí dessa companhia, e fiquei 8 anos e meio lá. E quando eu estou saindo dessa companhia, dia 20 de julho, de 2013, meu filho nasce, o primeiro filho que é o Lorenzo, dia 8 de agosto do mês seguinte, né? E eu não arrependo, nunca nem olhei para o lado de ter tomado essa decisão. Aí eu fui para a empresa do meu sogro, e lá a gente levava a criança e ficava com ela junto, aí nasceu o beijo. Quando nasceu o beijo, eu peguei e fui seguir meu caminho.